Muito bem, estamos retornando ao programa O Líder, hoje conversando com Ricardo Wagner, que é um líder empresarial, comunitário e político, pré-candidato a deputado federal pelo PR. Ricardo Wagner, vivemos uma crise de liderança no nosso país, no nosso estado, na nossa região? Essa pergunta precisa ser respondida antes, uma pergunta antes do que essa. Na verdade, todo o desenvolvimento de uma sociedade vem através de seus líderes. Os líderes é que estão sempre na frente da sociedade. Líder que não está na frente da sociedade não é líder. Líder que não está na frente dos seus liderados, ele não é líder. O líder sempre precisa estar um passo à frente, não pode estar lá na frente e tão distante que os liderados não compreendem ele, não veem ele. Ele precisa estar um pouco à frente dos seus liderados. E sempre quando uma sociedade avança, ela avança em função dos seus líderes, porque os seus líderes é que levam a sociedade para uma nova situação. Ou seja, se nós estamos hoje tendo problemas em nossa nação, e às vezes pensamos até que regredimos em muitas coisas, a resposta é lógica. Estamos vivendo uma crise de liderança muito forte. E aqueles que hoje se propõem e estão sendo os nossos líderes, eles não estão na frente do povo, eles não estão levando o povo para uma situação melhor. O que caracteriza um líder é que ele leva o seu povo, as pessoas que estão junto com ele, a uma nova situação. Eles puxam à frente, eles tiram o povo de uma situação para uma nova situação. Nós estamos com carência de líderes saudáveis, de líderes que são positivos. Temos muitos líderes que são negativos, porque têm levado a população e os liderados a uma situação pior do que aquela que estava antes dele liderar. O estágio que estamos hoje no Vale do Taquari, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, é fruto de liderança exercida ou não. Exatamente isso. Sempre, como eu falei, líderes é que determinam o futuro, líderes é que estão na frente. Todos os movimentos no mundo foram trabalhados, foram puxados por líderes que estavam na frente do povo, ou seja, eles trouxeram a ideia, trouxeram os valores, trouxeram os propósitos, trouxeram aquilo que o povo dizia, nós queremos isso, e o povo seguia esses líderes e davam credencial a esses líderes, acreditavam nesses líderes, mesmo às vezes não entendendo, né, porque o líder sempre está um pouco à frente. Então, eles é que credenciavam o líder para o líder poder levar o povo para uma nova realidade. O líder pode ser fraco? O que pode ser fraco? O líder é fraco quando ele não tem a visão e quando ele não tem direção. E aí é perigoso para a sociedade? Muito perigoso. Todos os líderes negativos e os líderes fracos, eles são perigosíssimos. Por quê? Porque ao invés de levar a população para um estágio melhor, eles destroem a população. Eles levam a população para uma situação pior que aquela que estavam anteriormente. Vamos usar um exemplo. Um exemplo que todos nós conhecemos, que era Hitler. Hitler se tornou um líder, mas foi um líder negativo. Ou seja, ele destruiu a nação da Alemanha. Por quê? Porque a proposta que ele tinha era uma proposta negativa. Era um líder, mas levou uma sociedade à destruição. Nós podemos ver países comunistas hoje. Recentemente eu estive na Romênia e pude ver o que aconteceu na Romênia, com líderes que deixaram a população e o país de uma forma... A própria Alemanha Oriental? A própria Alemanha Oriental. Se nós formos ali para Berlim e formos para Berlim Ocidental e Berlim Oriental, nós olhamos e vemos uma diferença brutal. Apenas aonde estava o muro, de um lado e do outro lado. Vemos duas nações. Logicamente que agora
sendo incorporado, a Alemanha já desenvolveu, fez um investimento muito grande para retomar o desenvolvimento na Alemanha que foi comunista, mas realmente aquele sistema de liderança destruiu aquela nação. Graças a Deus que a Alemanha, né, pegou e incorporou e fez investimentos muito grandes e recuperou o tempo perdido. No Brasil, vive uma série de situações que têm causado muita aflição para a população. Na área da educação, na área da saúde, principalmente segurança, infraestrutura, transportes, portos, aeroportos. Isso pode ser credenciado à falta de liderança? Com toda certeza. Se nossa nação chegou onde ela chegou por causa dos seus líderes. Os líderes são aqueles que, como eu já falei, levam uma nação para o estágio que ela está. Nós podemos ver, nós fomos descobertos na mesma época de que os Estados Unidos, nossa nação começou a ser desenvolvida na mesma época que eles. E olhem uma vez a diferença que existe hoje entre o Brasil, entre o povo brasileiro e o povo americano. Começando ao desenvolvimento da cultura na mesma época, no mesmo tempo. E por que essa diferença? Essa diferença se deve à liderança. Agora, é importante entender, os líderes é que estabelecem um modelo de valores e de cultura. E quando os líderes eles estabelecem um sistema de valores, que são valores que levam ao desenvolvimento, essa nação ou esse povo todo desenvolve. Vou dar um exemplo. Hoje já é sabido que a cultura de uma organização influencia definitivamente no seu desenvolvimento e no seu crescimento e no seu lucro. Estudos mostram que organizações com culturas mais fortes são organizações com maiores resultados e maiores lucros. Mas nem toda cultura forte leva ao desenvolvimento. Existem apenas algumas culturas que levam organizações e empresas a um desenvolvimento. Então foi feito um estudo para ver qual era esse tipo de cultura que levava ao desenvolvimento. Então se percebeu que há organizações que têm culturas fortes, mas não têm geração de resultado. E outras que têm culturas fortes, mas elas conseguem alcançar resultados muito grandes. No Nordeste, uma região empobrecida e muito sofrida, o Ceará parece que deu uma guinada. O que aconteceu por lá que fez com que o Estado descobrisse alguns caminhos? O que aconteceu no Ceará é o que acontece quando se tem uma boa liderança. No passado, o governador Tasso Gereissati, ele assumiu o Ceará, e o Ceará era pobre, ou mais pobre, inclusive, que os outros estados do Nordeste. Quando se falava de Ceará, 30, 40 anos atrás, se falava de pobreza extrema. Mas ele entendeu a competência que aquele estado tinha, organizou e preparou a infraestrutura daquele estado, fez portos, fez novos lugares onde os navios pudessem chegar, atracar e fazer com que as mercadorias pudessem ser exportadas, preparou as estradas e propiciou com incentivos que empresas se colocassem e se desenvolvessem e se estabelecessem no seu estado. Muitas empresas migraram para o Ceará. Muitas. Eu participei desse processo em loco, né? Por quê? Porque eles propiciaram que as empresas fossem lá estabelecer. Tudo visão de um líder. Um líder teve essa visão, organizou, fez essas propostas e fazendo essas propostas atraiu milhares de investimentos que levaram o Ceará a ser um estado distinto dos estados nordestinos hoje.
E o Brasil é um país heterogêneo, com regiões ricas, com algumas regiões com grande potencial, outras menos, e todas elas estarão elegendo seus representantes. Como agir, como trabalhar dentro de uma Câmara de Deputados federais que vai trazer líderes destas regiões tão heterogêneas. É possível desenvolver um trabalho? Dentro desses líderes que vão ser eleitos para serem deputados na Câmara e que ficarão lá em Brasília, nós sabemos muito claramente que hoje se distinguem muito poucos. A grande maioria dos deputados que estão lá são deputados que não têm uma influência e não têm um trabalho tão significativo e que se sabe, inclusive, poucos projetos que fizeram. E tem deputados que ficam anos e não apresentam sequer um projeto. Por quê? Porque são representantes, mas não têm uma visão para o Brasil e para as suas regiões. O senhor fala no ponto crucial agora de projetos. Certamente o senhor tem muitos projetos em mente. Como trabalhar isso dentro deste Congresso Nacional, dentro desta Câmara dos Deputados, que o senhor vai precisar ali estar dialogando para ganhar apoio dos seus pares, dos demais deputados federais, para os seus projetos? Então, a primeira coisa que nós temos que entender quando se faz essa pergunta são conceitos. E conceitos é a base para se construir a prática. Quando se constrói práticas longe de conceitos, essas práticas elas ficam perdidas e não levam aquilo que se quer fazer. E nós precisamos iniciar com a conceituação correta. Eu vou dar um exemplo próprio meu. Alguns anos atrás fui assaltado na minha casa, eles vieram, nos renderam aqui na nossa casa, levaram muitas das nossas coisas que nós tínhamos, quase que todas as coisas que nós tínhamos dentro de casa, e levaram, mas posteriormente, né, a polícia foi eficaz, foram lá, prenderam, alguns já tinham morrido por causa de lutas de gangues e assim por diante, e foram julgados e foram presos. O que acontece? Eu agora estou pagando os impostos para sustentar a pessoa que me assaltou e tirou todas as coisas da minha casa. Estou pagando impostos para sustentar quem me assaltou. Entra uma questão de justiça? Exatamente. E não só isso. Eu estou trabalhando para que aquele que me assaltou seja sustentado e a sua família seja sustentada. Isso não é justiça. Isso não é justiça. Ou seja, nós estamos com um conceito de justiça completamente equivocado. Então, quando nós vamos ir na Câmara, nós não podemos apresentar apenas um projeto independente, solto de qualquer coisa. Nós precisamos entender e partir do conceito. E quando eu falei que uma das principais coisas que um governante tem é entender claramente o conceito de justiça e o governo precisa governar com justiça, é exatamente isso que eu estou falando. Porque eu não recebi nada de volta daquilo que eles roubaram. E ainda continuo trabalhando para sustentar eles. Que justiça é essa? Que conceito de justiça é essa? Ou seja, nós estamos vivendo um conceito completamente equivocado de um conceito básico de justiça. E assim a justiça, assim é a questão sobre a democracia, assim é a questão sobre o assunto da meritocracia, o assunto do capitalismo e da igualdade, onde todas as pessoas precisam necessariamente ter direitos iguais para prosperarem. Todas as pessoas precisam ter direitos iguais para crescerem. Nós não podemos privilegiar pessoas em detrição de outras.
Não só sob o ponto de vista constitucional. Não, na prática. Né? Na prática. Todas as pessoas da nossa sociedade precisam estar e ter de forma justa seus direitos igualados um com o outro, para que todos possam desenvolver. Agora, se tu tem o mesmo direito que eu tenho, e pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pelo teu esmero, alcançar algo melhor que eu, é justo isso, claro que é. Por quê? Porque tu te dedicou, te esforçou, fez estratégias melhor do que eu. Agora, se eu fiquei em casa, tenho os mesmos direitos, tenho o mesmo sistema de justiça, e fiquei em casa dormindo e não trabalhei, logicamente que é justo que eu não tenha os mesmos resultados que tu tem. O senhor coloca a questão da segurança, e eu digo da insegurança, que o senhor e seus familiares foram vítimas, e eu lhe pergunto, é possível trabalhar isso a nível nacional dentro da Câmara dos Deputados? Claro. Porque aí, de novo, nós partimos de um conceito de justiça. Quando todo exemplo vem de cima para baixo. Tancredo Neves disse uma coisa fantástica antes de morrer, para aquele que foi o sucessor dele, e ele disse assim, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E hoje nós estamos ouvindo 1000 palavras e não estamos vendo exemplos. E os exemplos, eles contradizem as palavras hoje. Então nós precisamos ter, a primeira coisa, precisamos ter o exemplo lá de cima, o exemplo dos governantes, o exemplo dos líderes da nossa sociedade, da nossa nação, e tendo o exemplo deles, isso vai multiplicar para baixo. Agora, quando um governante, ele comete injustiça, ele se aproveita da posição que ele tem, ou seja, ele está dando para aqueles que estão debaixo dele o exemplo que os outros podem cometer injustiça como ele está cometendo. Então, nós precisamos começar a mudança de cima para baixo. O senhor é contra ou a favor a imunidade parlamentar? Eu sou completamente contra a imunidade parlamentar. Por quê? Porque se um representante do governo está lá, ele precisa ser de forma igualmente julgado como qualquer outro cidadão. Porque ele não é nada mais e nada menos que outra pessoa. Ele tem que obedecer à justiça e a justiça tem que ser para ele igualitária como para qualquer outra pessoa que está vivendo na nossa cidade. Esta situação da Câmara dos Deputados não permitir que alguns membros da Câmara ou do próprio Executivo Federal sejam investigados e julgados, pode estar apontando, pode ser um exemplo negativo para muitas pessoas e pode estar contribuindo para a insegurança que vivemos no nosso dia a dia, no nosso bairro, no nosso município, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul e no Brasil? Quando no topo, na liderança, não há justiça, não há igualdade, logicamente que aqueles que vêm depois, aqueles que vêm abaixo, eles seguem aquele exemplo que está lá em cima. Consciente ou inconsciente? Consciente ou inconscientemente. Da mesma forma que um filho segue os caminhos do seu pai, que ele aprendeu da sua família, a gente diz que a fruta não cai longe do pé. Hoje, na verdade, a fruta está caindo debaixo do pé.